Olá pessoal, hoje eu gostaria de tratar de um assunto rapidamente que eu acho que talvez intrigue algumas pessoas que conheçam a realidade da maioria da população brasileira, que tem assim princípios bastante conservadores, é uma população de tradição conservadora, digamos assim, e muita gente pode ficar intrigada porque que na prática a gente vê que os representantes, em sua grande maioria, tanto governantes quanto legisladores, tendem a ser de uma linha mais progressista, digamos assim. Então, essa população conservadora tem elegido aí representantes progressistas. Então, embora possa parecer um pouco monotemático, mas é mais uma vez Russell Kirk quem vai trazer pontos muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele fala aqui da tradição americana, obviamente, né, enquanto americano, mas eu acho que boa parte se aplica bem à realidade brasileira. O primeiro ponto que ele traz, e com certeza quem tem um mínimo aí que acompanha minimamente a nossa realidade aí social com um olhar crítico pode notar isso. O, Ele fala que obviamente dos Estados Unidos, mas eu vou colocar o Brasil no lugar, né? A primeira razão seria que o Brasil não sofre hoje uma tirania da maioria, né? Uma tirania entre aspas, obviamente, mas sim uma tirania das minorias, né? E aí essa tirania não está entre aspas no texto aqui. O que ele está se referindo aqui? É ao que a gente vê por aí, né? A gente acaba ficando refém, a grande parte da população, por esses pequenos grupos, porém muito organizados, agressivos, intolerantes, cheios de dinheiro e que têm pensamento, digamos aí, das suas ações. Eu estou falando de gaysismo, estou falando de racialismo, eu estou falando de feminismo, esse tipo de coisa. Então, a maioria da população conservadora, ela acaba um pouco refém dessa tirania das minorias, que são esses grupos organizados. O segundo ponto é que a maioria dos eleitores, na verdade, não tem né, a visão geral, o senso crítico em geral, para distinguir entre candidatos conservadores e candidatos moderados, né, de progressismo moderado ou até mesmo radicais. Primeiro porque, né, todo candidato tem um pequeno nível de conservadorismo que vai apresentar nas suas propostas, então a população fica um pouco refém disso aí. E outro ponto é que a população em geral também não consegue perceber claramente quais são as consequências prováveis e o caráter daquelas políticas que estão sendo implementadas até que aquilo se torne realidade. Então tudo parece bonito no papel porque os políticos pintam de tal forma que, olha, Marco Civil da Internet é uma importante conquista para a democratização da rede, blá 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 blá. As consequências, o caráter, as consequências disso, a maioria da população não tem o senso crítico e o preparo dessa visão mais geral do que pode acontecer. Então esses são os dois, na verdade, esses são os dois principais pontos que fazem com que uma população conservadora possa acabar na realidade presa, né, a autoridades públicas, autoridades políticas que têm uma visão mais progressista. Se a gente for pensar quais são as propensões reais dessa população mais conservadora. Desculpa. Aqui, obviamente, ele se refere aos Estados Unidos, mas boa parte se aplica ao Brasil. O primeiro ponto que ele traz é um olhar religioso à condição humana, pois acredita em uma ordem moral da invenção mais do que humana. E ele se alarma, né, cada vez mais diante da crescente secularização da sociedade. Isso você pode conferir que no Brasil também acontece. A maioria da população brasileira tem uma crença, né, religiosa, tem uma ordem moral aí por trás. E ela se alarma, assim, se você perguntar para as pessoas no dia a dia, elas sim se alarmam com essa crescente secularização da sociedade.
segundo ponto que ele traz aqui é que a população se ressente da crescente da concentração de poder nas agências governamentais na economia. Esse ponto eu acho que é um pouquinho até discutível no Brasil. Eu acho que um pouco por causa da nossa herança de país subdesenvolvido, e aí tem muito essa questão, essa doutrinação meio socialista, né, desde a nossa educação. Então, eu acho que a população, às vezes, ainda tem um pouquinho, ela não tem muito essa visibilidade que crescer o poder na burocracia, nos entes governamentais, pode ser, na verdade, muito ruim para a população. Eu tenho um pouco de dúvida desse ponto, se embora, por outro lado, é, é bastante comum você conversando com assim, pessoas até mais simples, que elas têm sim, um pouco dessa percepção de que o governo não vai resolver nada. Então, eu acho que talvez seja aplicável até certo ponto. O terceiro ponto é que ainda a população mantém, né, a confiança na sua Constituição e nas instituições e nos princípios que o país supostamente consagra, né, ao uso. Então, via de regra, né, essa população conservadora é uma população que obedece leis, que ela obedece aquilo que está institucionalizado. O quarto ponto é que a população ela se põe firmemente contra comunismo, socialismo e outras ideologias, né? E você conversando com pessoas nas ruas, assim, sem pessoas que não têm nenhum, digamos, interesse político, você nota que elas não realmente sabem que essas coisas de comunismo, ideologias, politização exacerbada de todos os assuntos, eles não querem nada com isso, eles querem mais saber de cuidar da sua própria vida. É uma visão bastante conservadora. O quinto ponto que ele apresenta é que eles acreditam na proteção da propriedade privada, na economia competitiva e na diversidade de retribuições econômicas, né? Então, e é bastante, você vê na população até mais pobre, você tem um grau bastante alto eu diria até de empreendedorismo, a pessoa quer tá ali competindo no mercado, na livre iniciativa. Proteção da propriedade privada é algo bastante comum, você vê que já houve casos aí de MST tentando invadir, teve um caso famoso em Florianópolis, né, em Santa Catarina, tentaram invadir um terreno lá que pertence à União, na região do Rio Vermelho, e a população mais pobre até, foi lá e tirou eles a tapa, digamos assim, né? Eles têm essa questão da propriedade privada que tem que ser obedecida. E o sexto ponto que o Kirk apresenta é os direitos da propriedade e a comunidade voluntária e a oportunidade pessoal, né? A comunidade voluntária, eu acho que o brasileiro é talvez menos solidário até que o povo americano, em média, né? O povo americano tem muito essa tradição de ajudar, de contribuir, mas o brasileiro também é bastante solidário. E se você vê isso mais fortemente até na população mais pobre do que em níveis mais altos da sociedade. E aí, apresentado esse panorama, digamos assim, baseado em Kirk, dessa questão de população conservadora, mais governantes, representantes mais progressistas. Um outro ponto que eu queria trazer, que eu particularmente tenho a percepção, e é uma percepção que tem um livro do Thomas Sowell que chama Os Intelectuais e a Sociedade. Esse livro assim, traz muitos pontos, é fartíssimo nesse sentido de por que os intelectuais tendem a ter essa visão, principalmente essa visão ideológica mais de esquerdista, mais socialista. Ele traz vários pontos. Eu particularmente acredito muito que para o Brasil é aplicável a questão do papel dos formadores de opinião. Então nós temos uma mídia, uma imprensa que
a despeito do que os esquerdistas queiram dizer, é sim muito progressista. Você pode comparar aí. Você já viu alguma. Você já viu no Jornal Nacional uma posição muito conservadora? Eu vejo muito posições progressistas, apresentando, até trazendo discussões sobre se o aborto devia ser liberado ou não, esse tipo de coisa você vê direto na imprensa brasileira. Então a imprensa brasileira ela tem essa, porque são formadores de opiniões que tem que são aí baseados nessa intelectualidade que é muito ideologizada, né? E trazendo de novo o Thomas Sowell para nesse ponto aqui. E por que que essa intelectualidade... Ah, e um outro ponto só antes de passar para a intelectualidade do papel dos formadores de opinião, o brasileiro ele é muito quase a única fonte de, digamos, análise análise política, análise de sociedade do brasileiro é praticamente a TV. O brasileiro lê pouco jornal, lê pouco revista. E a essa TV que justamente tem essa visão mais progressista que eu comentei. Se você comparar isso com os Estados Unidos é um país onde a TV tem um papel muito pequeno, na verdade. As pessoas não percebem muito isso, mas o americano ouve muito mais rádio. E alguns dos talk shows, né, que é como eles chamam lá de rádio, mais famosos que tratam de política e sociedade, são talk shows conservadores, como o famoso do Rush Limbaugh, que tem uma audiência assim, de milhões e milhões de pessoas diariamente, muito maior que qualquer canal, muito maior que qualquer edição de jornal, né, jornal como o New York Times, que é um jornal progressista nos Estados Unidos. Então acho que o brasileiro ainda é muito refém daqueles formadores, aquela intelectualidade que está ali na TV, expressando o que supostamente é melhor para a sociedade ou não. E aí, passando para a parte, por que então essa intelectualidade ela é ideologizada, esquerdizada? Primeiro, assim, é importante a gente notar que as ideologias, principalmente as ideologias socialistas, de esquerda, elas apelam ao coração dos mais jovens. Isso é uma realidade, porque ela traz aquela questão assim, supostamente estou pensando nos pobres, contra o poder opressor dos ricos, dos capitalistas e tudo mais. Então ela apela um pouco aos corações mais jovens, para uma pessoa que ainda não tem a formação intelectual mais preparada e não consegue ter uma leitura mais precisa desses clichês, né? Então aí a pessoa acaba entrando, né, por essa área. No Brasil ainda mais porque já existe uma doutrinação na própria escola que traz essa visão socialista. E aí uma vez que esse intelectual ele entra, ele segue aquele caminho, ele pode até em algum momento começar a duvidar se aquilo é o melhor caminho. Mas aí uma vez que ele já está lá, é difícil abandonar. Toda uma linha de pesquisa que você já tem de anos, de repente abandonar e falar, não, olha, eu tava errado todo o tempo. Então é por isso, é um dos pontos que a intelectualidade, mesmo às vezes ela até sabe que aquilo que ela está falando é uma absoluta bobajada, mas o cara tá ali, né? O cara já tá há anos ali naquela linha, ele segue, quase um efeito bola de neve. Outra coisa também, um ponto até talvez anterior, é de que o intelectual, né, como ele tem essa formação que supostamente, né, de acreditar na ciência, na lógica e tudo mais, ele tem uma visão cienticista, né, sobre a sociedade. É aí um racionalismo, entre aspas, exacerbado. Então isso também faz com que ele se aproxime mais de ideologias, porque ideologias elas trazem supostas soluções, elas trazem verdades absolutas, elas trazem elas não são pautadas em muitos casos, né, na visão conservadora, numa visão de prudência, né? Então o cientificismo leva também uma tendência ao intelectual a arrumar mais para uma questão ideologizada, a um caminho mais ideologizado, em contrapartida
a uma visão assim conservadora que exige aí uma análise mais até, digamos, em alguns momentos que foge um pouco a uma lógica científica, empírica, blá, 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 porque ela tem que ser uma análise de uma complexidade humana que jamais poderá ser captada em sua grande, em sua enormidade, em teorias científicas simplificadoras. Então esse é um ponto muito importante. E aí eu queria fazer também um parênteses que eu falei antes, né, como as ideologias esquerdistas têm esse apelo por te falar que eu estou pensando nos mais pobres, mas na verdade se você parar para pensar, o socialismo ele sempre foca, é interessante notar que ele sempre foca na verdade na desigualdade. A preocupação deles é com a suposta desigualdade social e não com a pobreza em si, o que é diferente. Desigualdade social é um fato. Desigualdade, na verdade, é a regra, não é a exceção. Se você olhar em torno, nós somos diferentes. Você tem virtudes, você que está me escutando tem virtudes que eu não tenho. Você tem fraquezas que eu eventualmente não tenho. Nós somos diferentes e isso acaba surtindo efeito também nos resultados, até, digamos, socioeconômicos que eu ou você conseguem alcançar. De repente você tem mais talento para evoluir economicamente do que eu. Então, toda vez que um esquerdista vier falar de desigualdade social, já cai por terra, né? Já cai por terra, já mata no ninho quando você falando para ele, mas vem cá, a desigualdade é a realidade, a desigualdade é a regra, não é exceção. Você não pode falar em mexer nos resultados, em alterar resultados artificialmente, porque nós somos desiguais em muitos e variados aspectos, né? Você tem talentos que eu não tenho e vice-versa. Você não pode falar em desigualdade social como um resultado. O que você precisa trabalhar sim, né, é, você tem que trabalhar sim a questão da pobreza, diminuir a pobreza. Você fatalmente vai reduzir um pouco a desigualdade social quando você diminui a pobreza extrema, você diminui e você na verdade empodera, né, aquelas classes mais pobres de meios de continuar por suas próprias pernas e evoluir economicamente, né? Então esse é um ponto, é um parênteses aí que eu faço que é um ponto que eu sempre contesto dos esquerdistas que focam demais na desigualdade social. Alguns até dizem que isso é fruto de uma inveja, na verdade, né, no fim das contas, porque de repente o cara não conseguiu chegar onde ele queria. Mas quando o foco deveria ser na pobreza, né? E aí tem um vídeo que rola um pouco nas mídias sociais aí do professor Eduardo Janetti, que ele fala um pouco disso, que é você dar uma nivelada a mais nas oportunidades, que é uma base, né? Você tem uma educação boa, você tem saneamento básico, você tem uma saúde decente, que é uma nivelação, né, para que todo mundo tenha a oportunidade de alçar voos maiores. Essa é a única coisa que a gente pode falar em tentar reduzir desigualdade. Na verdade, é uma desigualdade aí de oportunidade, nunca desigualdade de resultados, né, visando resultados, quanta renda você faz em comparação com. E para terminar, dando uma pequena alfinetada, outro ponto que alguns pensadores mencionam, né, por que o intelectual ele tende aí a essa visão mais de ideologia, uma visão também, grande maioria mais esquerdista também, que é uma visão de Estado grande, de burocracia e tal. Talvez eles simplesmente só estão olhando o lado deles, eles estão querendo um pequeno quinhão lá deles na burocracia socialista, né? É o intelectual que vai virar um burocrata, né? Esse é um ponto que até Russell Kirk também traz aí uma pequena alfinetada. Bom, era isso que eu queria trazer por hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.